Eu tenho, irmãos, comigo, de sempre começar as coisas, mesmo sem ter os recursos adequados. Eu trago isso desde muito tempo. Inclusive, foi assim que eu comecei Minuto com Deus. Eu não tinha microfone, eu não tinha uma câmera, eu não tinha notebook. O que eu tinha era um celular, como eu tenho hoje. Então, eu penso assim, às vezes a gente precisa começar as coisas com o que a gente tem, e se Deus ver sinceridade no nosso coração, na nossa proposta, Deus então vai nos dando os recursos para que a gente faça, né, a obra dele. E eu quero agradecer a vocês, né, que se tornaram membros do canal, que entenderam a proposta desse ministério, a proposta desse projeto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro para que o Senhor retribua muitas vezes mais aquilo que vocês investem no reino de Deus. Irmão Marcos está falando que está sendo uma bênção. Amém. Eu espero fazer com que essas transmissões fiquem melhores ainda, no sentido de poder ver a carinha de vocês, conversar, né? De repente abrir um microfone aqui para alguém fazer alguma colocação. Mas por enquanto é o que temos e é o que nós vamos usar. Amém? Hoje eu queria fazer uma reflexão no livro de Provérbios. Eu vou sair um pouquinho da tela aqui, mas vocês continuam me vendo, tá? Eu só vou ler aqui. Verdade, seria excelente, né, Marcos? Eu quero fazer uma reflexão em Provérbios, até para as pessoas entenderem que o que nós fazemos através da palavra de Deus chama-se devocional. O que é devocional? É um tempo que você separa para falar com Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele. Eu vou passar esse microfone, que aqui só tem um microfone ligado no notebook. Eu vou passar esse microfone para a Alessandra, para ela falar um pouquinho sobre devocional. O que é o devocional? Tá? Ela está bem habituada a falar disso, então eu queria que ela falasse sobre devocional. Esse aqui que tem que estar próximo de você, na sua boca. Boa noite, a paz do Senhor para todos. O Edivaldo já falou meu nome, eu sou a Alessandra. O devocional é um tempo que você tira de qualidade para você ler a palavra de Deus e refletir. Bom, eu gosto de definir para ser prático e para ser uma coisa bem exata, você fazer com que dê certo. Primeiramente, você precisa da Bíblia para fazer esse devocional. De preferência, a Bíblia mesmo, não o celular, porque se começar a entrar coisa no celular, você acaba deixando a palavra e vai olhar os comentários ou quem está te chamando. Então, esse tempo de qualidade é um tempo de qualidade. É o tempo que você tira para ir no salão. Imagina você ir no salão fazendo caminhada, alguém andando com você e arrumando o seu cabelo, ou imagina você andando no seu carro e o mecânico mexendo no seu carro. Não existe. Ele tem que ficar ali parado, o seu carro e o mecânico mexendo, e você no salão sentada e fazendo sua escova. Então, tempo de qualidade que você vai ter com Deus. Você vai ler e Deus vai falar com você e você vai colocar no papel. Então, você precisa da Bíblia e precisa de um caderno. Você destaca aquilo que você achou importante e depois você coloca. Então, eu costumo dizer assim: primeiro, você lê, depois você ora, depois você vai escrever o que Deus falou para você ou o que você entendeu daquilo que você leu. Aí você coloca no caderno.
O que você precisa para mudar? O que você precisa mudar? Colocar em prática aquilo ali na sua vida. O devocional não é para o vizinho, o marido. O devocional é você e Deus. Então, naquele momento, é para você. A palavra é para você no momento. Então, o que você tem, como que você vai pegar aquilo ali e colocar na sua vida, praticar na sua vida? É você, como você vai colocar aquilo em prática. O terceiro, eu costumo dizer, eu de volta até às vezes, mas é a mesma coisa. Você entendeu que você vai ter que pôr em prática. Ok. Mas você entender que vai pôr, o que tem que pôr em prática, não quer dizer que você entendeu como vai pôr em prática. Eu entendi que tenho que ir no centro, mas eu vou no centro de ônibus, eu posso ir dirigindo, ou eu posso pegar um Uber, ou eu posso ir andando. Então, você tem que definir, o terceiro, como você vai colocar isso em prática naquele momento, já para agora, para transformar já, não é para amanhã ou depois da manhã, não. Então, o que você vai fazer? Porque não tem que depender de uma outra pessoa, depende de você. Então, são 3 perguntas. E a quarta é você vai destacar aquilo ali que chamou atenção, copiar no caderno, de preferência, se você quiser, pode colocar na parede, dentro do seu guarda-roupa, aí você ir guardando um versículo, sabe? Eu sou muito ruim de guardar versículo. Você pode colocar ali para ir gravando. Isso é o devocional. Amém. Quanto você menos esperar, você vai estar com essas palavras de devocional dentro de você, na sua mente, no seu caderno. Quando alguém te chamar para pregar, você vai se surpreender. Isso vira uma pregação. É muito bom. E se aquilo que foi dito naquele momento ali, você pode ter certeza que isso aconteceu várias vezes com a gente, naquele momento não é, aquela palavra não é para aquele momento, você pode ter certeza. Daqui a pouco você vai entender por que aquela palavra foi dita naquela hora para você. Amém. Então, assim, o devocional é muito importante. Amém. E em uma passagem, em um capítulo, você tira muitas coisas, muitas coisas. Então, o devocional precisa principalmente de um lugar adequado. Por isso que Jesus deixou bem claro. Entra para o seu quarto e fecha a porta. Fala com Deus em secreto. E fala com Deus secreto. Por quê? Se você tiver... Não que você não possa falar. Eu falo com Deus, eu de volta e falo assim, com quem que você está falando, minha filha? Fala comigo. Eu falava vasilha, arrumando casa. Mas para você fazer devocional, passa num lugar onde você vai estar sozinha, onde você vai ouvir, onde você vai ler a palavra, onde você vai organizar os seus pensamentos, ouvir principalmente Deus. Isso é um devocional. Isso é um devocional de qualidade. Amém? Amém? Amém. A gente está dividindo aqui o microfone para ficar melhor. O momento, né? Eu entendi que veio a revelação, não é isso? Bom, eu queria fazer uma reflexão hoje. A gente costuma fazer o seguinte, a gente faz isso até aqui em casa. Hoje é dia 3 do mês, então a gente lê o capítulo 3 de Provérbios, ou o capítulo 3 de Salmos, e a gente vê o que Deus fala conosco naquele dia. Isso não é não é tipo aquela caixinha de promessa, não é nada místico, mas é só para a gente ter um parâmetro. O mês tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos, então para cada dia do mês eu separo um capítulo para entender o que Deus falou comigo. Na verdade, quando a gente faz isso, como ontem foi 1, 2 e agora 3, a gente separa o dia 1, o dia 2, o dia 3 e a gente lê assim, em sequência, para a gente não se perder. Uhum. É essa questão, não tem nenhuma mandinga, nenhuma crença, nem nada, não. Isso é só para nos organizar, para ficar fácil. Hoje, meu Deus, às vezes você se perde, assim, qual página que eu tô? Mas não, pastor, eu marco... Mas se acontecer de cair, desmarcar, não.
Hoje é dia 16, então eu estou no capítulo 16. Não, hoje é dia 3, então eu estou no capítulo 3. Então, o que a gente puder, a gente tem que facilitar a vida da gente. Isso é nada mais, nada menos, só para facilitar a vida da gente. Amém. Tá bom? Então, deixa eu ler aqui Provérbios capítulo 3. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler alguns. Provérbios capítulo 3 diz assim, olha: meu filho, não se esqueça da minha lei. A versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Boa noite, irmã Aide. Deus te abençoe, seja bem-vinda a essa transmissão. Versículo 2. Pois eles, ou seja, os mandamentos de Deus, prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha só como que aqui a gente já começa a ser ministrado pelo Espírito Santo. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, através das palavras de Salomão, que nós devemos guardar a lei de Deus, os mandamentos, no nosso coração. Não adianta eu andar com a Bíblia, não adianta eu saber muitos versículos de cor, se essa palavra não estiver gravada no meu coração. Tem gente que conhece a Bíblia, assim, sabe um monte de versículos de cor, já leu a Bíblia um monte de vezes, mas o quanto esse conhecimento tem transformado o caráter dessa pessoa. Às vezes, é mais interessante aquele que sabe um versículo e pratica. Mas que guarda ele no coração verdadeiramente. Então é isso que Deus está falando aqui. E aí, se a partir do momento em que nós tivermos essa lei do Senhor guardada no nosso coração, eles prolongarão a nossa vida por muitos anos e nos darão prosperidade e paz. Não adianta ter uma vida prolongada, não adianta viver muito se nós não tivermos paz. E prosperidade também. E aqui prosperidade, no padrão bíblico, não é nem acúmulo de riquezas. Prosperidade, segundo a Bíblia, é ausência de necessidades. Entendeu, irmãos? Então, não é à toa que Deus manda a gente guardar a Bíblia no nosso coração. Ela vai fazer um bem para nós, ela vai fazer com que nós vivamos em prosperidade e paz. Versículo 3 fala assim, olha: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Eu fiquei falando sobre isso aqui, né? De prender ao redor do pescoço. Geralmente, quando a mulher, por exemplo, ganha uma joia que é muito valiosa, ela quer ostentar aquilo. Não ostentar no sentido ruim, não. Ela quer mostrar para as pessoas, olha como eu tenho algo que é valioso. Então, a palavra de Deus deve ser colocada ao redor do nosso pescoço, assim como o ornamento da mulher, como algo precioso, como algo valioso que nós guardamos. É interessante, né, que a gente vai orar aqui no final, é uma live de oração, é um momento de oração, eu vou tirar um tempo para orar no final, mas às vezes a gente ora a Deus, pedindo que Deus transforme as circunstâncias ao nosso redor, que Deus transforme as pessoas ao nosso redor, mas quando a gente começa a ler Provérbios e começa a aprofundar, a gente percebe que quem precisa ser transformado primeiramente somos nós mesmos. A mudança que nós queremos ver na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa casa, no ambiente do trabalho, ela começa em nós. E ela começa através dessa observação à palavra de Deus. Verso 4 diz assim: então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. É o que diz o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes nós estamos tão acostumados, né, a termos os recursos necessários para aquilo que nós devemos fazer, e nós nos firmamos nisso.
mas a palavra do Senhor diz para nós nos apoiarmos nele, confiarmos nele.